boa tarde a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos proteja, nos envolva sempre com a sua santa e divina paz. O Filho de Deus, o seu Filho mais perfeito, desceu à terra com um propósito. Por obra de benevolência do próprio Deus, Jesus veio conviver conosco, pobres criaturas humanas, para nos provar que não há nada, o crime mais hediondo que pudéssemos ter praticado, que seja irremediável. Jesus veio para redimir as almas humanas e para nos mostrar que nós somos os agentes construtores dos nossos destinos. Empoderando e dignificando o ser humano, Ele nos responsabilizou, devolvendo a nós a autonomia, a responsabilidade pela construção da nossa felicidade, a responsabilidade pela construção do nosso destino. Portanto, porque nós, autênticos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, estaríamos deserdados do amor? Se o amor é a tônica, a matéria-prima, o substrato com o qual Deus nos criou, por que nós estaríamos deserdados do perdão? Por que é tão difícil entender que, por mais que incorramos em equívocos, sempre teremos uma nova chance para fazer diferente, para fazer melhor? É por isso que, dentre todas as experiências apostólicas, quando nós falamos de auto-perdão, nos vem à mente a história dele, de Judas. O discípulo que profundamente amou Cristo, mas que, não obstante, naquele momento esteve iludido, esteve equivocado, colocando acima dos dons espirituais, acima do reino de Deus que ele mesmo deveria ter construído com os seus atos, o poder transitório e impermanente das riquezas materiais, chegando a comercializar, a mercadejar a liberdade do seu mestre. Naquele momento ele estava desolado. O Cristo havia sido preso e seria crucificado. Ele perambulava a esmo, profundamente angustiado, com um remorso de corroendo os sentimentos mais íntimos. Como Judas seria capaz de se perdoar, se agora ele percebia que estava sozinho, que os seus compatriotas, que haviam junto com ele feito um negócio e que agora haviam abandonado a sua própria sorte? Como ele iria suportar esse peso imenso sobre as suas costas? Ele aproxima-se de alguns arbustos meio baixos e a ideação suicida passa pela sua cabeça. Vai dizer Humberto de Campos na obra Boa Nova: o discípulo iludido era agora socorrido pelo próprio Mestre, que da cruz, emancipado, entoava nos seus ouvidos: Judas, Judas, lembra-te de todos os meus ensinamentos, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Perdoa-te. Não obstante, Judas chega a cometer o assassínio sobre a própria existência. E antes que o Cristo rume aos cimos celestes, vai dizer uma belíssima poesia psicografada por Chico Xavier: ele desce aos infernos para resgatar o seu amigo profundamente amargurado. Agora me digam, meus amigos, se Jesus foi capaz de socorrer aquele que conviveu junto com ele e, não obstante a sua ilusão, o traiu, que magnificência é essa que não perdoaria os nossos próprios equívocos? Se Deus, que nos conhece intimamente, nos ama exatamente como nós somos, muitas vezes chego a pensar que Deus nos ama não pelo que nós somos, mas pelos nossos potenciais de perfeição moral. Por que nós não vamos apreciar quem nós somos, as virtudes que nós já conquistamos? Porque temos um olhar tão severo para as nossas imperfeições e para as nossas sombras, e somos incapazes de apreciar a centelha de luz que já fulgura, ainda que bruxuleante, no nosso interior. Quais são as causas pelas quais nós não nos perdoamos?
Será que seria uma autoexigência? Um sentimento de que eu não posso mais falhar? Eu sempre tenho que ter uma resposta de alto desempenho? Eu sempre tenho que ter uma obsessão à perfeição? Qual de nós aqui na Terra é isento de erros? Exceto os espíritos missionários, o próprio Cristo, Espírito puro que esteve conosco, qual de nós jamais errou? Por que nós temos essa incapacidade, essa inflexibilidade de olhar para nós mesmos? Por que acreditamos que o que fazemos é um mal irremediável? Se o maior apóstolo de todos os tempos, que graças a ele nós temos conhecimento do Novo Testamento, Paulo de Tarso, começou a sua vida de uma forma muito desastrada, sendo o maior assassino de cristãos da sua era. Não obstante, convertendo-se no maior divulgador do Evangelho vivo. Será uma falsa crença de que eu mereço ser punida? E hoje nós não temos mais o autoflagício da igreja medieval, em que os santos se penitenciavam, às vezes açoitando as próprias costas, lacerando todo o seu corpo. Mas hoje essas flagelações são psíquicas, em que eu nutro mágoa, ressentimento, remorso, angústia, numa consciência de culpa atroz que nos faz adoecer, quando não enlouquecer. Será que eu acredito que eu não sou bom o bastante? Mas eu já sou bom na medida das minhas capacidades. E por que nós temos essa necessidade de ficar nos comparando com os outros e de nos deprimirmos? A nossa sociedade nos estimula a isso. Um olhar para fora. Só que a nossa comparação sempre será injusta, porque nenhum de nós nascemos com as mesmas bases. Nós somos espíritos imortais que não sabemos nem precisar qual foi a nossa origem. E vimos reencarnação após reencarnação, mudando de papéis em contextos sociais, familiares, culturais, absolutamente diferentes. Portanto, por que a comparação? Por que nós acreditamos que nós somos um erro e não que, inevitavelmente, vez ou outra, cometemos alguns atos errados? O auto-perdão, portanto, é prevenção de saúde psíquica. E como dizia Dr. Hernani Guimarães Andrade, confirmado pelo espírito André Luiz, o perispírito, modelo organizador biológico, é capaz de plasmar aquilo que mais para frente será impregnado, impresso no nosso corpo físico. É por isso que muitas, a grande parte delas, se não todas, as doenças que nós vemos aparecer no nosso corpo físico, em algum momento, têm raízes espirituais, do espírito, da mente poderosa que nós somos. Portanto, perdoar a nós mesmos e termos paciência com o nosso processo evolutivo, que não se dá aos saltos. Veja que nem Deus, que é o nosso Criador, tem pressa. Ele criou-nos enquanto princípio espiritual, conscientes, com o conhecimento de Deus, com o livre-arbítrio, e deixou-nos relativamente livres com o nosso livre-arbítrio para que pudéssemos escolher entre as diversas experiências que temos. E aqui nós estamos, com a responsabilidade pelos nossos atos, mas progredimos sempre, porque essa é a lei. Então, por que temos um juízo tão perverso acerca de nós mesmos? E aí, para que a gente possa entender essas primícias do auto-perdão, à luz dos ensinamentos de Jesus, recorremos ao Sermão da Montanha, numa das passagens mais intrigantes e tão pouco compreendidas do Evangelho de Jesus. Mateus, capítulo 5, versículos 29 a 30. E se o teu olho te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti. Porque melhor é que se perca um de seus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança-a fora de ti, porque é melhor que se perca um de seus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Bem se vê que isso não é uma apologia a que nós sejamos desmembrados por conta dos equívocos que nós cometemos.
Porque essa interpretação é absolutamente contrária à magnificência, à clemência, à bondade, à justiça e ao amor celestial. Jesus, mais uma vez, utiliza de uma linguagem forte, de um contraste significativo para nos chamar a atenção. E como ele não falava para corpos, que um dia ficariam no túmulo, mas para seres espirituais imortais que nós somos. Em outras palavras, Jesus dá-nos a seguinte lição: se o teu comportamento, se os teus pensamentos, se as tuas más inclinações, se a tua postura neste mundo é motivo de escândalo, renova os teus sentimentos. Lança fora não as partes do seu corpo que são um instrumento útil para as experiências que você vai ter, mas lança fora esses sentimentos ruins, pejorativos, de autodepreciação humana, como é a inveja, o ciúme, a maledicência e o autodesamor, porque isso destrambelha o nosso aparelhamento psíquico. E mais na frente nós nos encontramos doentes, tendo alucinações, prejudicando os nossos relacionamentos uns com os outros por causa dessas imperfeições que deveríamos gastar a nossa energia em cultivar e em cuidar para retirar, remover. Mas esse cuidado não é um cuidado neurótico, em que a partir de agora eu vou viver policiando todos os meus pensamentos, atos e condutas para enfrentar uma batalha contra mim mesma. Mas deve ser dentro dos meus próprios limites, nas minhas reflexões mais íntimas, no meu contato que eu tenho com Deus, reflexionar sobre os meus atos e tomar a responsabilidade do mal que muitas vezes nós fazemos a nós mesmos. O sentimento impuro, as tendências viciosas que tanto prejudicam as relações. Dentre todas as escolas psicológicas, a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, aponta uma relação direta entre emoção, pensamento e comportamento. Ela diz que por trás de todo comportamento existe uma emoção e um pensamento associado. E se nós passarmos a observar todos os nossos comportamentos equivocados, veremos que no fundo existe um sentimento que precisa ser educado e tratado. E quão poucos de nós esquecemos dessa primeira missão. Às vezes nós cuidamos com tanto afinco da nossa missão laborativa no ambiente profissional onde nós estamos e esquecemos do nosso papel familiar, onde estamos ali reunidos com os nossos afetos e desafetos do passado e na posição de pais e mães temos uma responsabilidade ainda maior, a nossa missão de educar os sentimentos daqueles que nós participamos como co-criadores com a divindade para o retorno a essa experiência física. Mas a primeira missão não é a missão na sociedade nem a missão familiar. A primeira missão é para conosco, porque quando nós passarmos das portas do túmulo, estaremos despertos perante a nossa própria consciência, sem fugas, sem as máscaras da personalidade, enquanto ensejamos essa pessoa que aqui estamos, sem as fugas psicológicas que utilizávamos, sem as distrações. Estaremos nós perante nós mesmos. É por isso que nos dizeres de Jesus, precisamos abominar o escândalo e cortar, lançar fora toda a causa do mal moral que muitas vezes nós cometemos contra nós mesmos. Suportar as nossas próprias fragilidades, tendo misericórdia para conosco, mas que essa misericórdia não se converta em autopiedade. Que eu faça uma análise sincera sobre quem eu sou e sobre o que eu preciso reformar para ser uma pessoa melhor, mas que me olhe com carinho, que acolha essas minhas necessidades de reparação, mas fugindo da autopiedade, porque eu incorro no erro de cair no vitimismo e ao invés de ajudar a mim mesma, acabo fugindo do convívio social, preferindo a solidão. É o que nós estamos observando na nossa sociedade atual. Uma sociedade tecnológica, interconectada, com dezenas de redes sociais, na qual as pessoas nunca se sentiram tão sozinhas.
rodeados de gente nas confraternizações, na ceia de Natal, nas festas de Réveillon, cada qual com o seu celular, se conectando a partir dos dispositivos móveis. Uma sociedade em que falta o contato visual, conversar olhando no olho. Quanto mais nós estivermos afastados das almas humanas, mais insensibilizados. E é por isso que é tão gritante, atualmente, essa invisibilização dos outros. Essa insensibilidade, falta de empatia para com as dores alheias. É claro, estamos convivendo mais com coisas do que com pessoas. É normal essa desumanização. Suportar as nossas fragilidades é perceber aquilo que nós queremos mudar em nós e empreender esforços e a nossa boa vontade para lograr isso. Muitas vezes a nossa consciência arde em chamas por conta de algum equívoco que podemos ter feito. E na literatura mediúnica nós temos um caso particular com respeito a isso. Um caso em que as consequências do não auto-perdão levou a uma enfermidade desastrosa. Permitam-me contar. Na obra No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz, Fabrício, no capítulo 12, é um homem que conseguiu tudo o que materialmente nós poderíamos ambicionar. Trabalhador, constituiu a sua família, teve filhos, tinha diversas propriedades materiais. Para um materialista, ele seria absolutamente bem-sucedido. Não obstante, estava doente de cama, sem conseguir se comunicar, sofrendo alucinações. Os psiquiatras da sua época diagnosticaram nele esquizofrenia. Mas André Luiz, junto com o instrutor espiritual, chega para visitá-lo e, analisando mais intimamente, vai dizer: Fabrício está no limiar da loucura devido à sua consciência culpada. Isso os psiquiatras não conseguiram investigar. É porque na sua juventude ele deu as costas aos seus irmãos mais novos, tinha prometido ao pai, que estava prestes a desencarnar, que herdaria toda a herança, mas que ele seria responsável para dividir aquele dinheiro, para sustentar os seus irmãos mais novos. E assim que o pai desencarnou, passou dessa para melhor, abandonou os seus irmãos na sarjeta e eles desencarnaram em dolorosas circunstâncias. Um morreu na miséria de tuberculose, o outro ficou internado num hospício como se fora um louco. E agora a consciência de Fabrício estava atormentada por conta desse crime que a legislação humana não flagrou e não penitenciou, mas que a sua própria consciência o flagiciava. Veja que aqui não é um caso de obsessão. Os seus irmãos desencarnados não estavam no seu encalço para o fustigarem. Era um caso de auto-obsessão. A própria consciência culpada por conta de não se perdoar pelo equívoco, que efetivamente foi um crime, o fazia destrambelhar o seu aparelhamento psíquico e ele estava à beira da morte. Nós precisamos entender que com o Espiritismo, como diz Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno, não há mal eterno. Por mais que tenhamos cometido os nossos deslizes, sempre teremos oportunidade de retratar os nossos equívocos. Precisamos entender que o arrependimento é a primeira porta para isso. Refletir que efetivamente não andamos bem e a partir de então abrimos as experiências expiatórias, as provas regeneradoras para que nós possamos nos reaver com a lei. Mas para isso, nós precisamos nos libertar desse perfeccionismo materialista que diz que nós devemos ser perfeitos e jamais errar. E às vezes nós nos recriminamos justamente por abraçar esse ideal cristão. Veja que ser cristão na atualidade é andar na contramão em relação ao que a sociedade prega. Às vezes nós nos recriminamos por termos sido excessivamente bons uns com os outros, que é exatamente o que o Cristo nos ensina através das suas parábolas e dos seus sermões. Os ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí às vezes nós somos magoados porque o outro não nos retribuiu com o investimento de amor que nós cultivamos.
E aí ficamos profundamente angustiados, magoados, amargurados, nutrindo ódio, sem perdoar a nós mesmos por termos aberto as portas do nosso coração para o outro entrar. Mas de quem é o mal? O mal é meu, que fui ingênua, generosa, que dei o melhor de mim? Ou o mal é do outro que não soube aproveitar? Essas experiências servem para nos mostrar, meus amigos, algo muito importante. Nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. E como vai dizer Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, por enquanto, esse abençoado planeta, essa escola redentora, nela o mal predomina. Então precisamos beber nos ensinamentos de Jesus para que nós tenhamos esperança e perseverança para entender que nós seremos magoados. Porque o convite aqui é desenvolver virtudes. E como é que nós vamos desenvolver paciência, perdão, obediência, resignação? Resignação, se nós não fomos convidados através do contato com o outro e com os relacionamentos para isso. Às vezes temos raiva de nós mesmos por termos acreditado em alguém, esquecendo que Jesus no Sermão da Montanha nos disse: dá àquele que te pede e não te desvies daquele que pedir emprestado, ofertando o melhor que nós temos de graça, porque bem-aventurado é aquele que dá. Às vezes nós recebemos sem merecer, por acréscimo de misericórdia divina. Muitas vezes nem mereceríamos a família conflituosa, às vezes disfuncional, tão atrapalhada como nós reencarnamos. Foi acréscimo de misericórdia divina. Portanto, precisamos aproveitar essas oportunidades para crescer, para progredir moralmente, aproveitar as experiências para conquistar a sabedoria de nós mesmos. O auto-perdão precisa e pressupõe a piedade, um sentimento tão esquecido. Piedade não é simplesmente olhar o caído na rua, passando o opróbrio da miséria e estender a mão com algumas moedas ou dar pão e sopa. Isso é apenas o aspecto mais superficial da piedade. Piedade é mais do que compaixão. A piedade é eu conseguir me transportar, sair de mim mesma e me colocar no lugar do outro e pensar: o que eu gostaria que me fosse feito se eu estivesse naquela situação? É por isso que o auto-perdão é o primeiro passo para o perdão ao outro. Como é que eu posso amar alguém se eu ainda não consegui lograr o amor a mim mesmo? Como é que eu posso aceitar as imperfeições dos outros, sendo indulgente em relação a essas imperfeições, se eu não acolho as minhas próprias sombras? Como é que eu posso perdoar aquele que me trai e me magoa, se eu mesma não me percebo imperfeita, também magoando a quem eu não gostaria de magoar e tendo o perdão muitas vezes gratuito dos outros? É por isso que a piedade, ela é tão importante para o perdão. Entender que nós somos falhos, que no nosso atual patamar evolutivo ainda cometeremos equívocos, mas está tudo bem. A cada dia temos a oportunidade de sermos melhores. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem de José sobre a indulgência, em que ele vai dizer o seguinte: quando tereis olhares severos somente sobre vós mesmos, sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Olha o que José está querendo dizer. Não é um autoflagício. Quando ele exorta, sede severos para vós mesmos, é como se ele dissesse: olhai para os potenciais que você guarda e, por conta da sua inadaptação, você ainda não conseguiu desenvolver. Ao invés de apontar os dedos acusadores para as falhas dos outros, que estão tão imperfeitos quanto você, que erram do mesmo jeito que você, mas no outro é mais fácil perceber, porque está fora de mim, então eu não preciso utilizar os mecanismos de defesa do ego para ocultar, para negar. Orgulhosa eu? Não, orgulhoso é o outro. O que está do lado de fora é mais fácil de ser perceptível. Então o que José diz é:
sede severos para convosco, avaliando com sinceridade cada uma das nossas imperfeições e também das nossas conquistas, que é o que nos vai dar esperança para que nós consigamos continuar caminhando. Mas para com as imperfeições dos outros, sede indulgentes, porque por trás daquele comportamento agressivo, a gente não sabe o mal moral que há por trás. Muitas vezes o agressivo passa por um adoecimento psíquico insuportável e o mínimo que ele pôde fazer é devolver um pouco daquele incêndio interior que ele passa sobre nós. A gente não sabe o que está no íntimo do coração das criaturas, qual a situação que cada um enfrenta, quais são as dores morais que cada um precisa experimentar, por isso a indulgência. Então as palavras de José não é apologia ao martírio íntimo, pelo contrário, é apologia ao alto perdão, para que percebendo os nossos potenciais de realização, ao invés de observar os equívocos dos outros, nós possamos ter a humildade de perceber que nós não podemos tudo. A nossa sociedade prega o contrário. Você pode o que quiser. Tem algumas literaturas de autoajuda que dizem: se você pensa, você consegue. É uma questão de desejar. Você está desejando pouco, está desejando fraco. Tem que ambicionar, desejar muito, que aí você realiza. Bem se vê que a gente não pode ser tão simplista assim para as causas tão intricadas da nossa vida. Mas precisamos perceber que, embora nós não tenhamos o controle de tudo, nós temos o controle no tempo presente sobre a nossa própria existência. Ainda que esse controle não seja total, nós temos a relativa independência, através do nosso livre-arbítrio, de traçar rotas alternativas para a vida que nós estamos levando, disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Portanto, quando nós desejamos parar de controlar as reações exteriores para olhar para o nosso mundo emocional, controlando as reações que as cenas exteriores causam em nós, nós podemos viver melhor. E aí, nós podemos nos livrar desse peso imenso que a falta do perdão nos propicia. Há uma obra de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, intitulado Sociedade do Cansaço. Ele vai retratar exatamente o que é a nossa sociedade atual. É uma sociedade que prega o desempenho, em que nós não temos mais inimigos externos, mas competimos conosco. E ficamos excessivamente cansados, porque competindo conosco mesmos, não temos mais limite. E aí quando nós vemos pessoas, às vezes, com a sua consciência atormentada, se afundando em atividades profissionais, estourando casos de síndrome de Burnout, a gente não entende onde está o problema. O problema está nos sentimentos não educados. O problema está em ficar cego para o nosso panorama emocional, colocando do lado de fora as fugas para o enfrentamento com a nossa própria consciência. E aí nós nos sentimos fracassados, deprimidos, porque quando comparamos a nossa vida com a vida que nós quereríamos, que possivelmente seria a nossa perdição em termos morais, porque às vezes aqueles que são ovacionados, que estão no auge do poder, que têm a fama, a beleza, vivem profundamente atormentados e estão descendo moralmente. E às vezes, quando nós não temos essa realidade de coisas, nos sentimos fracassados, oprimidos. Quando nós fazemos as nossas preces e Deus, por ser um Pai zeloso, um Pai cuidadoso, um Pai protetor, e Ele muitas vezes faz negativas aos nossos desejos, que não passam de caprichos pueris, para que nós possamos amadurecer psicologicamente e tentar desenvolver essa capacidade de desejar mais dons espirituais que ainda nos faltam. E aí Ele faz as negativas, a gente se incomoda, acha que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama mais. É preciso, portanto, nós desenvolvermos uma visão otimista sobre quem nós somos e sobre a nossa sociedade.
Porque a sociedade não é uma entidade externa. A sociedade é o conjunto de nós. Nós somos mentes que influenciamos-nos uns aos outros, encarnados e desencarnados. Nós temos o nosso patrimônio moral, o nosso contexto cultural, os nossos desejos e anseios. E em sociedade, nós compartilhamos tudo isso. Portanto, se nós formos capazes de seguir pela lei de amor, sim, nós somos capazes de mudar a sociedade. É por isso que a paz que eu desejo no mundo começa em mim. Porque eu sou parte fundamental desse processo. E se eu não me perdoo, não me olho com tolerância, não vejo os meus potenciais e as minhas conquistas já logradas, como é que eu posso transformar o mundo onde eu estou? Como é que eu posso lançar sobre o outro um olhar mais caridoso? Como é que eu posso ter empatia se nós temos uma visão completamente cega de nós mesmos? Mas precisamos entender que, embora sejamos donos de nós, capazes de mudar quem nós somos, nós não somos capazes de mudar a ninguém. Não somos responsáveis pela felicidade e pela desdita do outro, não obstante muito amar, nem dos nossos filhos. Cada um de nós precisaremos desenvolver essa capacidade de um amor que se desenvolve pela experiência. E hoje o que a gente vê é um grande grau de intolerância, a dissolubilidade rápida demais das relações. Zygmunt Bauman que gostava de dizer, essa sociedade de relações fluidas, aparentemente fluidas, porque ninguém trai ou magoa um coração sem repercussões na lei de causa e efeito. Nenhum de nós pode construir a nossa felicidade com base na infelicidade do outro e viver com isso em paz. Pode ser um disfarce, por pouco tempo, mas passam-se os anos e é a própria consciência quem aponta esse grande equívoco que nós seremos chamados a reparar mais tarde. Com tantas coisas boas que acontecem no mundo, às vezes colocamos as lentes sobre o mal que ainda pulula. Do lado de grandes cenas de agressividade, de assassínios entre familiares, de grandes crimes e violências, também tem muita fraternidade e caridade sendo feita ao redor do mundo. Precisamos entender que nós fomos feitos para a felicidade. Mas a felicidade proposta pelo Cristo é sumamente diferente do gozo irrestrito que a nossa sociedade nos promove. Na sociedade, ser feliz é estar sempre num estado de contemplação quase apático. É estar com aquele sorriso congelado 24 horas por dia. E assim, nós somos menos estimulados a nos aproximar das nossas dores mais profundas. Às vezes, enfrentamos a desencarnação dos nossos afetos e dores profundas, como por exemplo perder um filho, e evitamos o luto. Enchemos o nosso dia a dia com outras atividades. Não nos permitimos sofrer, porque para a nossa sociedade não é permitido sofrer. Nós não fomos criados para enfrentar a tristeza, o luto, a angústia, os sentimentos ruins. Por quê? Isso faz parte de qualquer equilíbrio emocional, de qualquer ser humano saudável. As nossas emoções naturalmente irão oscilar entre emoções positivas, alegres, que vão nos gerar satisfação, deleite e ventura, e emoções que vão nos deixar naturalmente mais melancólicos, tristes. É preciso viver as dores, com o objetivo que amadureçamos. Portanto, a felicidade que o Cristo nos propõe é: nós podemos passar por todas as agruras dessa vida, como Ele mesmo exemplificou. Abandono dos seus amigos mais queridos, não entendimento da sua própria família com respeito aos seus irmãos, sobre a sua missão, traição dos seus amigos, enfrentar inimigos e adversários pertinazes sem ter cometido mal algum, mas tudo vale a pena por conta do alvorecer após a morte.
Jesus vem com o objetivo de matar a morte e nos dar a salvação, nos mostrando que nós herdamos a vida eterna. Por isso, o perdão. O perdão a si mesmo é uma consequência da nossa imortalidade. Porque se nós percebemos que somos seres imortais, sabemos que temos todas as oportunidades pela frente para amadurecer e recuperar os nossos equívocos. Portanto, é necessário ter calma, ter paciência com o nosso processo evolutivo e ter também paciência com o processo evolutivo daquele que caminha ao nosso lado. Muitas vezes voltamos no contexto familiar com pessoas ditas difíceis, que parecem nos sensibilizar, nos causar tristezas, mágoas, às vezes os nossos pais, os nossos filhos ou até o nosso cônjuge, que a gente vai percebendo que não é exatamente aquela criatura perfeita que imaginamos no começo, quando estávamos apaixonados. Mas a renúncia que o Cristo apregoa não é apologia ao sofrimento, não é masoquismo, mas é perceber que essas relações fluidas podem ser tratadas se eu estiver disponível e disposto à convivência. Jesus nos ensina que o amor próprio não é o abandono aos laços de família e aos compromissos que nós tivemos. Que o amor próprio é eu permanecer nas relações se eu perceber que com aquilo eu possa crescer. Quem mais que ele teve amor próprio? O seu amor próprio era tanto que espraiou e incendiou a terra inteira com esse amor imbatível que ele testemunhou. Esse é o amor próprio de Jesus. Um amor próprio muito mal compreendido, que nada tem a ver com vida que segue, a fila anda. Se o outro não me fez feliz, passa o próximo da fila. Isso, ao contrário, demonstra não invariavelmente um grande vazio existencial. E aí, meus amigos, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, pelo Espírito Joana de Ângeles, ela também vai abordar e esmiuçar todas essas condições para o auto-perdão. E ela vai dizer o seguinte: a consciência de si cede lugar à crítica mordaz e contínua em relação ao próprio comportamento, pela constituição emocional fragilizada e destituída de valores éticos. O que ela está querendo dizer? Que muitas vezes nós, equivocados, nos defrontamos com a nossa consciência culpada e acabamos ficando inertes perante os erros que cometemos quando poderíamos modificar o nosso comportamento para sermos melhores. Assim, ela continua, adotando o comportamento de desvalor, o sujeito autocondena-se ou vitimiza-se e, como não pode fugir de si mesmo, isola-se, refugiando-se na solidão. Nós passamos a ser os nossos próprios algozes, impenitentes, inexoráveis, severos para conosco. Quando, esquecendo do que Jesus nos disse, reconciliai-vos com os vossos adversários, ainda que esses adversários sejam internos. Reconciliar-nos conosco mesmos, com os nossos desafios ainda a vencer. E para isso nós temos tantas terapêuticas. A psicologia está aí oferecendo diversos tipos de terapia. As casas espíritas, com as preleções doutrinárias, os tratamentos espirituais, os grupos de estudo que nos servem para aumentar a cultura e perceber através de exemplos, porque o espiritismo lida com exemplos. São os mortos que se levantam e voltam para dizer o que lhes sucedeu após a morte, qual a vida que tiveram e quais as repercussões disso na sua vida futura. E através dessa terapêutica, nós conseguimos desenvolver esse apreço e esse valor por quem nós somos. Fugir de nos isolar. Conviver é uma necessidade. Não por acaso, Allan Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, Leis Morais, Lei de Sociedade. Nós não estamos aqui ao acaso. Nós viemos nesse corpo social, nesse grupo, com o objetivo de nos relacionar uns com os outros. Amar ao próximo como a si mesmo. E isso implica
em estabelecer relacionamentos saudáveis. Ter no outro a minha ponte que me leva a Deus. Porque como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu próximo? É por isso que a nossa dose, o nosso grau de fidelidade e amor a Deus, o termômetro disso é a relação com os meus semelhantes. Se eu ainda tenho impaciência, se eu trato mal as outras pessoas, se eu tenho indiferença em relação às dores dos outros, uma profunda falta de compaixão, mau sinal. Porque eu não consigo ter humildade de perceber no outro alguém como eu. Todos nós, filhos de Deus. E isso muitas vezes é um reflexo de como eu me trato intimamente. Porque aquele que está bem consigo mesmo, equacionado com as suas demandas, lutando ainda para vencer, mas já nesse caminho investido desses bons propósitos de se reformar, invariavelmente ele irá desdobrar nas suas ações e nos seus comportamentos esse estado interior. Essa harmonia íntima, ela é traduzida por atos construtivos do lado de fora, no convívio com os nossos semelhantes. Ainda que nós não sejamos quem gostaríamos, precisamos aceitar quem nós somos e trabalhar para sermos cada vez melhores. Se eu acho que não tenho tudo que eu quero, eu faço um convite. Vamos, numa tarde, nas ruas de Salvador, nos principais viadutos da nossa cidade. A vida que nós desperdiçamos e que nós tanto desdenhamos é o pedido nas orações de quem está nas ruas. Vamos às creches, aos asilos, aos hospitais, abarrotados de gente. Muitos daqueles já em estado terminal, prestes a atravessar a porteira da morte, sem nenhum conhecimento sobre imortalidade da alma. E nós, com este conhecimento, que não é privilégio, muito pelo contrário, é acréscimo de responsabilidade, mas é também alívio, porque nós temos condição de saber aquilo que nos aguarda após o túmulo. É só analisar os nossos hábitos mentais, os nossos comportamentos, os pensamentos que nós mais vitalizamos. É exatamente essa a psicosfera com que nós vamos despertar após a morte. O Espírito Irmã Sheila, Psicografia de Chico Xavier, tem uma mensagem muito bela intitulado Boa Vida ou Vida Boa. Um trechinho é o seguinte: boa vida é bem-estar, vida boa é estar bem. Boa vida são aquelas pessoas que servem a si mesmas. As de vida boa respiram no auxílio incessante aos outros. O egoísmo alimenta a boa vida. A caridade enriquece a vida boa. Precisamos aprender a florescer onde fomos plantados, com os recursos que nós temos. Não amanhã, não depois. Perdoar não é esquecer, é ressignificar a dor. Ainda que tenhamos cometidos os percalços e não sejamos exatamente aquilo que queremos, é acolher. É perceber que nem sempre temos ainda o amadurecimento psicológico que desejaríamos, mas as experiências estão aí para moldar o nosso caráter, se nós estivermos disponíveis e desejosos para isso. E a fraternidade, o auxílio aos nossos semelhantes, que não se restringe à distribuição de cestas básicas, embora seja uma tarefa muito louvável e muito importante na nossa sociedade em que ainda há graça a desigualdade social. A caridade é sobretudo moral, que consiste em tolerarmos uns aos outros, em respeitar as nossas diferenças, as diferenças de convicção político-religiosa. Veja como a nossa sociedade tenta criar padrões de normalidade. Aquilo que é normal para uma criança, que muitas vezes leva a diagnósticos precoces de hiperatividade. Aquilo que é normal dentro de uma estrutura familiar, hoje na nossa sociedade, com estruturas familiares tão diversas, tão diferentes, a nossa loucura chega ao cúmulo de estabelecermos como normal a opção sexual uns dos outros. Veja, Jesus nunca invadiu
questões de natureza íntima das criaturas. Ele nunca arbitrou sobre as nossas opções particulares. Nem a mulher, flagrada em adultério, teceu qualquer comentário de reprovação em relação à sua conduta, virando-se para ela e dizendo: então, mulher, onde estão aqueles que aqui estavam? Não a condenaram? Portanto, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. E por que somos nós ainda condenando a nós mesmos, atirando as pedras contra nós próprios, numa posição inerte, quando deveríamos levantar e seguir adiante como uma mulher adúltera, sem tornar a pecar? E aí, meus amigos, já caminhando para as últimas reflexões dessa noite, tem uma obra de Humberto de Campos, Luz Acima, e no capítulo 31 ele vai falar sobre os maiores inimigos. A mensagem de Jesus, ela tem um ponto em especial que a difere de todos os outros profetas. Alguns acreditam que foi a proposta de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas, mas não é verdade. Essa proposta já existia desde o Novo Testamento e o Cristo a repete porque Ele não veio destruir a lei, como Ele próprio disse. Mas Jesus propõe um ensinamento sumamente diferente. Ouvistes o que foi dito, vai dizer Ele no Sermão da Montanha: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se amardes apenas os que vos amam, que recompensa com isso tereis? Quando nós observamos a nossa vida, nós vemos que em verdade nós não temos inimigo algum. Todos somos amigos. Todos somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, com as mesmas perspectivas de luta, com os mesmos potenciais de vitória. Nós não estamos competindo por um lugar no festim de núpcias, o banquete que Jesus monta e que nos aguarda quando estivermos redimidos moralmente, não implica numa competição para quem herdará o melhor lugar. Todos já temos o nosso lugar, porque a perfeição moral é uma destinação, é uma fatalidade. Todos nós evoluiremos e seremos um dia perfeitos como o próprio Cristo. Só depende de nós. Então, na verdade, nós achamos equivocadamente que temos adversários, quando observamos no outro características próprias e que não suportamos identificar isso em nós e projetamos na figura do nosso irmão. Quando o outro trai as nossas esperanças e na verdade deveríamos agradecer, porque ali está um convite ao perdão. Amai aos nossos inimigos é um convite ao amor incondicional. Não obstante a resposta que eu obtenha, eu permaneço amando, porque isso é uma característica minha, é da minha natureza. A nossa sociedade não prega isso. Reciprocidade, a sociedade diz: se o outro te trata bem, trata-o bem de volta, mas se ele te trata mal, devolva na mesma moeda. Um cristão não age dessa forma, porque devolver na mesma moeda é o revide, é a vingança, e o cristão não é vingativo. O cristão ama, acima de tudo, mesmo aqueles que não o amam, porque nós entendemos que o outro tem um livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio inclui o direito dele não nos amar. Mas nós temos um dever de amar a todos, inclusive a nós mesmos. Então, nessa história de Humberto de Campos, Simão Pedro se acerca do Cristo e pergunta: mestre, quais são os nossos maiores inimigos? Serão os fariseus, os doutores da lei, que nos perseguem, que espalham maledicências ao nosso respeito, que nos acusam de bandidos, de blasfemos, caluniadores? E aí Jesus simplesmente responde: Simão, a experiência tudo revela no momento preciso, aguarda e virá quem são. E aí eles passavam por um determinado lugar que tinha muitas figueiras e observaram alguém
disfarçado naquelas figueiras, como se fosse atacá-los. E era o irmão de Simão, André, fazendo uma brincadeira. E Simão se assustou com aquilo, sentiu medo, e Jesus aproveitou para dizer: vê, Simão, o medo é um poderoso inimigo. Eles passam mais à frente e aparece um levita que, muito desrespeitoso, ofendem aqueles irmãos. E Simão, inflamado, ofende-o de volta. E Jesus, mais uma vez, o adverte: vê, Simão, assim como o medo, a cólera é também um inimigo muito pernicioso. Mais à frente eles encontram um leproso. Havia sido curado há alguns dias por Jesus e espalhava calúnias mentirosas com respeito à mensagem de Jesus. E Simão, para defender a mensagem, e como nós hoje não observamos esses pretensos defensores da mensagem divina, que são muitas vezes mais inclementes julgadores do que os fariseus do passado. E aí Simão, para defender a mensagem, responde-o, e Jesus mais uma vez o admoesta: vê, Simão, o medo, a cólera e a intransigência, a falta de compaixão pelos outros, são grandes inimigos. Mais para frente, ele vê um patrício romano, orgulhoso e desdenhoso dos cristãos que por ali passavam. E Simão começa a espalhar algumas maledicências com respeito aos romanos, principalmente o atual imperador romano, Tibério. E Jesus, por fim, lhe diz: Simão, me perguntaste sobre quais os nossos maiores inimigos, e eu te advirto que o medo, a cólera, a intransigência, a maledicência são inimigos pertinazes. Os maiores inimigos não estão do lado de fora, mas estão do lado de dentro. Por isso, reconciliai-vos com os vossos inimigos. Reconciliai-vos depressa, enquanto estás a caminho, porque ainda tem tempo. E nós, meus amigos, também ainda temos tempo. Nós vimos para este planeta abençoado, com essa vida, essa nova reencarnação, com o objetivo de defrontar as nossas máculas que ainda precisam de melhoria e de reforma. A doutrina espírita, a doutrina consoladora, ela nos apresenta todos os ensinamentos revelados por Deus, a lei de Moisés, o Evangelho de Jesus, de uma forma clara e inequivocável. Nós temos à nossa disposição um grande patrimônio, mas cumpre ressaltar o que nós estamos fazendo com isso. De que nos serve o Evangelho que nós estudamos? Se esse Evangelho permanece na cabeça, mas ainda não desce ao coração, para ser transmitido através dos atos do nosso comportamento. Precisamos nos olhar com paciência, com cuidado, como se estivéssemos diante de um grande terreno, de um grande solo a cuidar. O Espírito Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem Lei de Amor, vai dizer: o espírito deve ser tratado como se fosse um campo. E o campo, a gente ara, revolve a terra. E nós também podemos revolver antigas lembranças, antigos traumas, antigas mágoas, que não precisamos mais agasalhar. Porque essas mágoas, vai dizer Joana de Ângeles, armazenam lixo mental. E nós somos muito valiosos para armazenarmos lixo. Num campo, nós retiramos com cuidado o joio e as ervas daninhas, para que o campo sadio possa mais tarde ser adubado. A mensagem de Jesus pode ser considerada esse adubo, esse fertilizante de novas ideias, de novos pensamentos, de novos comportamentos, de uma conduta transformada que nós estamos sendo convidados a iniciar. Além de adubar, de tratar a terra e de arar, nós precisamos plantar essas sementes de esperança, tendo a perspectiva de que esses grandes desastres e calamidades que nós vemos observando do lado de fora
nada mais é do que o resultado do que vem acontecendo no interior das criaturas. Os terremotos, os dilúvios, as enchentes correspondem com as nossas emoções desvairadas que precisam de cuidado e de carinho. Precisamos entender que a lei de destruição é uma das leis morais escritas em O Livro dos Espíritos. Então está tudo certo. O mundo não está acabando, nem Deus esqueceu de nós. Mas é necessário que se destrua para reconstruir de uma forma mais forte. E nós fomos chamados para essa reconstrução. Tendo então semeado no solo do nosso coração essas sementes de esperança, agora nós precisamos regar, manter com a fé a esperança em dias melhores, nos manter no caminho do bem, fazendo tudo o que nos for possível para essa construção, porque a gente consegue viver o Evangelho de Jesus em todo lugar, não é só nas casas espíritas. A gente consegue viver esse Evangelho no lar, quando eu esqueço as ofensas, quando eu deixo de observar comportamentos coléricos, quando eu bendigo a aflição, por acreditar que essa é uma prova importante para o meu aperfeiçoamento. Eu consigo viver o Evangelho no meu ambiente profissional, porque a enfermeira que cuida bem ou cuida mal dos seus pacientes, ela não recebe no seu contra-cheque um adicional de caridade. Mas a consciência divina anota as nossas renúncias silenciosas, anota o nosso bem, sobretudo o bem gratuito que nós fazemos uns com os outros, a nossa tolerância, a nossa capacidade de permanecer nas relações. Essa sociedade tecnológica é acostumada sempre com o novo. Às vezes o nosso celular ainda tem serventia, ainda nos serve, tem muitas funcionalidades, mas já está obsoleto porque saiu um celular novo. E aí a gente troca o velho pelo novo, quando o velho ainda está em bom uso. Nós temos feito também isso com as nossas relações, trocando as nossas relações estáveis, que nos causaram tanto amor e felicidade, por relações pretensas mais felizes, por relações novas, sem ter o cuidado com o coração que nós deixamos desamparado, sem ter a responsabilidade afetiva. Somos os responsáveis. Aprendamos a consertar, a reconstruir, porque a regeneração não significa acabar com tudo. Se o planeta fosse extinto e fosse construído um novo planeta com as mesmas pessoas, nós estaríamos com um planeta no mesmo patamar evolutivo de provas e expiações, porque é resultado das nossas ações. Então o planeta regenerado será aquele feito por espíritos regenerados, que estejam dispostos a se engajar nessa melhor construção de si mesmos, que sejam capazes de perdoar, porque primeiro perdoaram-se a si próprios. E já para terminar, eu gostaria de lembrar da oração de São Francisco de Assis. Que nós possamos, meus amigos, amar mais antes de querer ser amados. E um versículo em especial, que onde haja trevas, nós possamos levar a luz. O ódio não se vence com uma batalha, mas se vence pelo amor. E o perdão é uma das expressões mais bonitas desse amor, que por ora pode ser muito apaixonado, muito egóico, mas que com a experiência e com o aprendizado, nós vamos deixando que ele seja mais renúncia, até o ponto de sermos capazes, como no novo mandamento que Jesus nos deixou, de amarmos-nos como ele um dia nos amou. Chegaremos lá, se tivermos perseverança suficiente. Que Jesus nos abençoe e nos proteja a todos, e tenhamos todos muita paz.